Fala galera, como prometido, hoje eu vou falar sobre uma caixa icônica, uma caixa que ela tem algumas gerações. Sempre que eu vejo alguém falando que tem uma Acrolite, eu falando muito bem dela, eu tento entender qual ano, qual a característica importante. Eu estou falando dessa caixa aqui, uma LM404, uma autêntica caixa vintage, de fato, uma caixa que ostenta toda a qualidade de um instrumento antigo. E quando eu falo de um instrumento antigo, eu falo porque eram instrumentos que eram feitos para de fato durarem. É uma caixa que ela, a princípio, ela foi feita com o intuito de ser uma caixa de estudante. Ela apresenta umas características muito importantes. Por exemplo, o casco em 1.6 mm de alumínio. Ele é o mesmo casco da Supraphonic, só que sem o cromo, né? Exatamente o mesmo casco, inclusive com friso central, um casco sem emenda, né? Que dá uma diferença. Eu não sei em termos de números a quantidade de diferença que isso dá, mas ele é um casco que ele vai soar mais, né? Ele vai ter um som mais aberto, por esse fato também, né? Isso ajuda. Como disse, não sei a que número, mas isso faz diferença. É uma caixa que ela vem originalmente também com uma esteira de aço. Ela tem um abafador interno. Essa já é uma segunda geração dela. É uma caixa dos anos 70, né? Então ela já tem o aro 2.3 mm. O abafador já é o redondo, não é o beisebol, né? E vamos falar um pouco sobre ela. Essa aqui é uma caixa que ela foi introduzida pela Ludwig por volta de 1963. A primeira geração dela ainda vem com badge, né? A gente chama de badge porque é comum assim no mundo, e o nome em inglês é badge, que é a plaquinha. O primeiro badge ele é o Keystone, que a gente chama. A primeira versão do automático também lembra. Vou pegar uma caixa aqui para vocês verem. Então, a primeira versão do automático ele lembra muito esse aqui da Pinguim, né? Vou tentar colocar uma foto no vídeo para vocês verem. E a primeira versão dela, quando a Ludwig lançou, ela veio como uma caixa de estudo, né? Que você comprava ou o kit, que vinha com case UFO, uma estante de caixa muito semelhante a essa também, estante de caixa antiga, um pad de estudos e um método da Ludwig de estudos. E ela é uma caixa que ela é icônica porque a princípio não era uma caixa profissional, né? Mas dentro da rotina da história, ou melhor, dentro das novidades e dentro das descobertas que a música estava passando, né? Alguém que a história não cita nomes, mas achou que ela não era só uma caixa de estudante e começou a usar ela em gravações, em shows ao vivo, e descobriu que essa caixa era muito boa, assim, era diferente. E sempre que a gente fala em Ludwig, a gente precisa falar que a história da bateria tem praticamente como base isso aqui, né? Por exemplo, quando a gente fala de Black Beauty, a gente fala de anos 30, anos 40, ou seja, uma caixa que os caras já usavam brass há muito tempo, né? Que assim, a mistura ninguém sabe, né? Porque o brass é uma mistura de zinco com cobre e a gente não necessariamente sabe a quantidade, né? Porque quando a gente fala em brass, latão, essa porcentagem pode ser de 5 até 55% de mistura, né? E quando a gente fala dessa caixa aqui, alguém descobriu assim, putz, essa caixa é mais interessante do que parece. Ela entra no ambiente de gravações, né? Que é um ambiente que ele necessita de um pouco mais de finesse, assim, eu acho que o ambiente da gravação, ele assim, para você chegar num nível legal, ele exige um tempo de estrada, seja estrada de rua ou estrada dentro do próprio estúdio. E essa caixa ficou muito famosa por isso. Eu vou colocar os vídeos dela porque o que acontece? Ela começa nos anos 60, então ela tem o aro de alumínio, a primeira versão é o aro de alumínio, só que não dá certo porque o aro de alumínio ele não aguenta, assim, ele é mais frágil, né? A liga do alumínio ela é mais mole,
se comparado ao aço, ela é mais frágil. Então eles veem que isso não rola. O badge, que é Stone Badge, eu vou colocar uma foto aí para vocês verem. O automático também é aquele padrão que eu mostrei para vocês agora. E o abafador é o Baseball, né? Ele, ao contrário dessa regulagem que tem aqui na redonda, você ou coloca ou não coloca. Assim, eu particularmente acho que ele não é tão legal para os dias de hoje, por exemplo, uma dinâmica um pouco mais... para um nível de dinâmica mais extenso que a gente tem hoje. Essa aqui já é a segunda geração, né, como eu disse, ela já vem com aros 2.3mm, o badge é o Blue Olive, aqui, né, eles inserem o serial number, aqui você encontra, né, você sabe o ano dela, você sabe pelas bordas, né, se é uma 80, o final de 79, enfim. Tem algumas mudanças no meio do caminho, principalmente com relação ao automático, com furo, sem furo, com mosca. A terceira geração já é anos 80, essa aqui é um casco aluminizado. A versão anos 80 já é um casco feito com pintura a pó, né? Tem gente que não gosta, acha que o som fica meio preso, acha que não é o melhor ano da Acrolite. Os anos 90 eles inserem a Black Galaxy, né? Que começam a chamar de Black Acrolite. E ela também já vem com automático diferente. Ela vem com esse automático aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Só um minuto. Com esse automático aqui, eu fiz questão de ter um na mão para mostrar para vocês. Ele vai até mais ou menos ali na 2010, até 2015 mais ou menos. É esse automático. Ele muda que ele não tem a inserçãozinha de preto. Ele também tem a travinha, né? É isso. Nos anos 2000, eles trazem de volta, né, ali por volta de 2020, 2019, alguma coisa do tipo. E ela agora possui 10 afinações. Os ares continuam Power Hoops, mas eu acho que eu tenho a sensação que ele é um pouco mais pesado, assim, pelo que eu vi. O automático já é o novo, o P88, se eu não me engano. E ela também não tem mais o abafador. Eu vou colocar alguns vídeos para vocês verem a diferença, ou melhor, uma sequência de vídeos, que eles não estão exatamente com a mesma afinação, mas para vocês terem uma ideia, dê uma olhada aí. Então é isso, pessoal. Essa é uma caixa que ela é icônica por alguns motivos. É uma caixa que ela tem uma sensibilidade de esteira gigante. Isso é uma coisa muito comum na Ludwig. É o lance da sensibilidade da esteira. Então você tem aquele som meio crocante que eu costumo dizer. Alguns chamam de crisp song, chamam de som brilhante, vai depender do lugar, assim, cada um chama de... Mas é uma incidência de agudo da esteira que é muito bonito, assim, é uma coisa muito particular da Ludwig. É um instrumento que ele foi altamente, não sei se copiado é a palavra certa, mas foi usado como referência, não só ela, mas como a Black Beauty também. A Supra eu confesso que as marcas não conseguiram, cromar alumínio parece que é meio complicado. É uma caixa extremamente leve, o alumínio é leve. Ao contrário de muitas outras marcas, eles costumam usar... Costumam não, eles usam, né, o casco com 1.6mm.
a média normalmente é 1.2, né, porque o alumínio é mais levinho, é mais maleável. E essa é uma caixa que eu gosto bastante por alguns motivos. Ela tem uma projeção legal, assim, ela tem uma projeção maior. Ela é muito sensível, assim, você toca a borda, você sente som de esteira. Tem uma coisa que eu também acho muito importante quando eu falo de Ludo, que é o lance da esteirinha de aço. Eu já testei algumas, já testei Pure Sound, Fat Cat de aço também, já testei esteira da Canopus, esteira da Tama, e cara, assim, essa aqui é, sei lá, talvez a 10ª acro que eu pego entre... A única que eu peguei 80 uma vez só foi a única que eu peguei uma só foi a anos 80, que na época eu não soube, eu não tinha uma finesse para falar se era legal ou não. Os vídeos eu gosto, eu acho ela um pouquinho mais agudinha, eu acho bacana, eu acho legal, teria, assim, se eu pudesse eu teria as três, a 70, a 80 ou melhor, a 60, a 70 e a 80. A 90 eu gosto também, acho bacana. Dessas mais novas eu gosto da 6,5, porque assim, a história fala que até houveram algumas 6,5, mas é um negócio muito raro, assim, é um negócio muito... Nos anos 90 rolou, hoje você tem inclusive a 6,5 com casco martelado. Eu ouvi alguns reviews, eu confesso que eu não gostei. Mas se eu pudesse, eu teria as três, assim, teria a 60, acho interessante, talvez com ar até mais fino, 1.6. Teria a 70, que eu acho que é a mais clássica de todos, pelos fóruns do mundo, você vê que essa aqui é a mais querida, né? Cascão anodizado, 2.3, tem gente que troca o aro por 1.6, deixa ela ainda mais aberta. Anos 80 divide opiniões. E é isso. É uma caixa icônica, ela saiu por $69. Eu acho que com kit, né, case UFO, estante de caixa, o método e o pad, ela saía por $89 na época. Ela é uma caixa, ela prova, né, que eu gosto de instrumentos premium, mas eu acho que às vezes rola um exagero. Ela prova que esse exagero ele existe, que é uma caixa super acertada, super simples, super direta. Já peguei até caixas empenadas, assim, que, cara, até o som era honesto, assim, pelo estado que a caixa tava. E é isso, um clássico, uma caixa que eu já usei pra tudo. Sertanejo vocês podem ver que a gente usa bastante. Pra samba, a galera do MPB usa bastante, a galera do rock usa. Como disse, é uma prova de que você não precisa gastar dinheiro, ou melhor, não precisa gastar tanto. O conhecimento, ele te leva para lugares mais agradáveis e inteligentes. É uma caixa que ela é muito superior a caixas que custam o dobro, o triplo dela. E é isso. Ludo Acrolite, uma das caixas mais icônicas da história, uma caixa que mudou muita coisa, uma caixa altamente copiada. E é isso. Espero que gostem, um vídeo rápido e valeu. É nóis.